o Vasco, falando em Vasco, né, que tá num péssimo momento. Perfeito. Então já vamos mudar de assunto. Não, já vamos mudar de assunto. Já emenda aí no Vasco, que infelizmente vem dando tristeza pra torcida vascaína. A galera tá bem chateada. Gente até faltando aqui a live por causa de Vasco. Amigo tá ficando maluco da cabeça. Cara, para de Por, acusar ele disso, cara. por bastante culpa, um pouco desse rapaz aí que está na foto, Maurício Barbieri, e também um pouco da administração do clube, né? Perfeito. A 777 chegou aí no Vasco com uma expectativa alta da torcida, como os salvadores da pátria, e não tá sendo bem assim, né, cara? Gastaram mais de 100 milhões, né, em contratações, e agora já estão falando que o Pedro Raul pode sair. Chegou alguns jogadores que não são lá isso tudo, que não estão rendendo tanto. Queria saber um pouco até de você, Arthur. O que você acha sobre esse momento do Vasco, sobre esse jogo? Pode mandar uma coisa na outra. Eu acho que quando a gente fala assim. Mas, cara, um péssimo momento pro Vasco. Tá bem complicada a situação. Como diz aí no título, está meio que afundando, né, no Campeonato Brasileiro. Sim. Penúltima colocação. Cara, a situação tá ficando crítica. Daqui a pouco a gente já vai estar chegando aí no final do primeiro turno. Se vê numa zona de rebaixamento, fica complicado, sabe? Não, é aquilo que a gente sempre fala, né? O Vasco não consegue virar a chave. Pelo menos até o momento da gravação desse programa, dia 12 de junho de 2023. O time vem de 5 derrotas seguidas e de 9 jogos sem conseguir vencer. E o pior de tudo pra mim, LF, é que não tem perspectiva de melhora. O time não demonstra em nenhum momento uma reação, o time não se propõe, não sei se não se propõe, mas mesmo que se proponha, não consegue ter uma reação e não consegue ter uma perspectiva. Cara, e é uma coisa muito doida que chega até a ser um pouco paradoxal, né? Mas em uma temporada que deveria ser a divisora de águas para o clube e que começou relativamente bem, né? Principalmente se a gente for olhar o Campeonato Brasileiro, contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras, se transformou em uma das piores temporadas dos últimos anos, né? E não é exagero a gente dizer isso, porque às vezes a pessoa que tá de fora olha e fala assim, o momento do Vasco tá ruim, mas às vezes a galera exagera também, o torcedor já tá indo na rua aí, beleza e tudo mais. Mas não, gente, a atual campanha do Vasco, que tá em 19º colocado com uma vitória, 3 empates e 6 derrotas, é pior que as campanhas quando o time foi rebaixado. Só que tem uma diferença clara entre quando o time foi rebaixado e o Vasco agora. É que o time investiu aproximadamente 110 milhões de reais, mas não consegue evoluir. Essa é a grande diferença. Os problemas do Vasco, eles não acontecem só dentro de campo, né? Porque eles também acontecem fora. A diretoria deu um respaldo ao Barbieri que, desculpa, nunca foi justificável, tá? O Barbieri pode ser um bom treinador em alguns momentos, pode ter boas ideias, mas isso não tá se traduzindo no Vasco. Óbvio que a gente aqui no Sports Arena preza por trabalhos longos e super respeitados. A gente sempre bate na tecla aqui de que tem que dar tempo ao treinador. A gente falou isso com o Sampaoli, por exemplo, no Flamengo. A gente até chegou a falar isso, não lembro qual foi o outro treinador aqui que a gente citou, mas a gente falou sobre isso também, sobre dar tempo aos treinadores. Mas desculpa, tem coisa que só é ruim, gente. Nem tudo precisa ser eterno. E o Barbieri é o exemplo disso. Hoje o Barbieri não tem ligação com o Vasco, não tem uma conexão. O Barbieri tá mal com a torcida, o Barbieri tá mal com o elenco. Eu não digo aqui mal de relação interpessoal, tá? Eu digo mal deu pra entender. de ideias de futebol, entendeu? O Barbieri não consegue passar pro elenco o que ele quer, e nem sei se o que ele quer tá sendo passado e tá conseguindo se traduzir em bons resultados, porque se o que ele quer tá acontecendo, o que ele quer tá errado. Isso é óbvio. O Vasco só tá disputando o Campeonato Brasileiro, tem a semana toda para treinar livremente, mas não evolui. Muito pelo contrário, em alguns momentos o Vasco até regride, o Vasco comete os mesmos erros, comete as mesmas escolhas que não levaram a nada, e como tá aqui no título, o Vasco se afunda cada vez mais em uma crise absurda. Eu vou passar pro LF falar mais um pouco antes de eu finalizar, mas só trazer um dado aqui importante, LF. O Vasco nessa semana vai completar 2 meses sem vencer, tá? Depois eu vou falar um pouco mais sobre o jogo, acredito que você vai falar um pouco mais também, nosso diretor até chegou a botar os números na tela. Mas, cara, a situação do Vasco ela é tenebrosa praticamente, ela é muito, muito triste. E já puxando o gancho da pergunta que ele fez aqui, LF, para passar para você, é possível considerar que algum reforço valeu a pena? Jair, Léo Pelé e Léo Jardim? Não, perfeito. Desses reforços aí que foram citados,
Eu acredito que esses três tenham sido bons reforços e estão dando certo no Vasco. Eu acho que o único deles que deu uma queda assim no rendimento foi o Jair, que tava jogando bem melhor no começo do ano. E, pô, o Léo, como zagueiro, tá sendo meio que... Tá sendo um alvo, né, cara? Porque o sistema defensivo do Vasco tá bizarro. Uma das coisas que eu até falei com o Vini no final de semana, e sobre o sistema defensivo do Vasco, sobre a bola aérea, sabe? Uhum. No começo do ano a gente citava que o Vasco era um bom time na bola aérea defensiva e ofensiva. Hoje em dia o Vasco tá uma mãe nos cruzamentos. Você pegar o primeiro gol do Inter, que, pô, pelo amor de Deus, jogo com 2 minutos de partida, começou o jogo, o Vasco já toma um gol, já fica completamente desprevenido da partida, desestabilizado. O time já fica perdido em campo, já entra perdendo, né, cara? Porque, pô, você vem preparado pra jogar contra o Inter fora de casa, que o Inter também não tava em um bom momento. O Inter vinha mal no Campeonato Brasileiro. E, cara, tomar um gol desses, onde a maioria dos jogadores na área eram do Vasco. Se eu não me engano, tinham cerca de 10 jogadores ali. Quase todo o time do Vasco estava dentro da área. Contra a minoria do Inter. E deixou o jogador do Inter sozinho para fazer o gol, sabe? São umas coisas que estão acontecendo com o Vasco que são bizarras. E outra coisa que eu vejo muitos torcedores do Vasco citando, que a sorte também não tá acompanhando o Vasco, meu amigo. Sim. O Vasco toma 2 gols, mas aí começa até a jogar bem na partida, começa a propor jogo. Porque, pô, um adversário faz 2 gols, como o Flamengo fez 4, o time tende a dar uma relaxada, dar uma segurada no jogo, tá vencendo, e o Vasco vai ter que ir pra cima. Com isso, o Inter vai ficando mais recuado, o Vasco chegando em cima. O Vasco consegue o gol com o garoto Ryan. É Ryan ou Ryan? Ainda não... Acho que é Ryan. É Ryan, né? É porque escreve R-A-Y-A-N. Cara, né? aí você vê. O Vasco precisou de um garoto de 16 anos Sim. pra entrar no lugar da sua principal contratação, que é o Pedro Raul, que não vinha jogando bem. Tudo bem que a bola também não tá chegando pra ele do jeito que deveria, mas quando chega também não tá fazendo, tá? Pedro Raul tá numa péssima fase. Foi um investimento alto, investimento caríssimo pro Vasco da Gama, 10 milhões de reais, e não tá demonstrando o valor que foi pago nele, sabe? Sim. E aí precisa de um jogador novo, 16 anos, já chega e resolve, faz o gol. Vê que o moleque tem personalidade, mas, cara, não dá pra depender disso, sabe? Sim. O Vasco tá perdido nesse Campeonato Brasileiro. E também tá sem sorte novamente aqui, bola no travessão. E, cara, teve aquele lance polêmico, você chegou a ver, com certeza, se foi gol ou não foi gol, do Lucas Piton. Uhum. E, cara, não pode perder um gol daquele, irmão. O Vasco não pode perder um gol daqueles. Tu acha que a bola entrou? Cara, o diretor preparou esse lance aí? Direção aí... Pô, o diretor foi bem nessa, hein? Aí, ó. Cara, essa bola entrou ou não entrou, cara? Eu acho que não entrou não, sendo sincero, hein? Cara, eu acho que não teve nenhum ângulo muito bem conclusivo, sabe? Eu posso fazer uma pergunta aqui de leigo agora? Eu realmente não sei. Aqui no Brasil, tem aquela tecnologia do relógio? Não tem, né? Deveria ter. Pô, isso é uma clara situação que se resolveria com essa tecnologia. Pô, porque já juiz. Irmão, quando entra, apita no relógio. Não apitou, segue o jogo. Pô. A torcida do Vasco ficou bastante chateada com o VAR, que não teve uma conclusão direta ou direito também. Ainda não foram divulgadas imagens. E as imagens divulgadas pela Globo lá nos lances de replay não foram muito bem conclusivas, sabe? Uhum. Vendo pelos ângulos que foram divulgados, vou deixar isso aqui claro pra todo mundo que tá ouvindo aqui, ou vai ouvir depois. Os ângulos foram divulgados, na minha concepção, não foi gol. Perfeito, Mas concordo com você. Mas eu deixo claro aqui que se divulgarem algum lance mais conclusivo, não tem problema nenhum falar que, ó, galera, erraram aí, foi gol, sabe? Sim. A gente tá se baseando nas imagens que a gente tem agora. Nas imagens. Eu vi gente também, até cheguei a discutir com algumas pessoas, que mesmo vendo essa imagem, algumas pessoas citaram que foi gol. Eu já discordo. Sim. Mas tudo bem, cada um. Mas eu acho que nesse ângulo aqui, por exemplo, que tá na foto, se você olhar de certa maneira, parece que a bola entrou completa, né? Parece que ela mas entrou. aí... Mas aí tem que considerar o ângulo. O ângulo, olhando ângulo, dessa posição, parece que ela entrou. Mas se a gente fosse olhar de cima, por exemplo, eu acho que teria a sensação de que ela ficou pelo menos um pouquinho pra fora da linha. Tem aquele lance da Copa do Mundo do Japão, né? A Copa do jogo do Japão, né? Sim. Você acha que foi contra a Alemanha, né? Que a bola foi o gol do Japão, ali na linha de fundo, aí ficaram pedindo que a bola saiu, mas por alguns centímetrozinhos muito pequenos, viram que a bola não saiu toda.
Cara, mas realmente, falta tecnologia aqui. O chip, cara. Será que é tão caro essa tecnologia pra CBF não investir nisso? Pô, não é possível, cara. Mas aí o que me deixa meio bolado é, cara, olha só o malabarismo que o Vasco tá precisando fazer pra garantir um empate. Ou então, em alguns É. casos, garantir uma vitória, sabe? Você falou muito bem do Ryan, não sei como é que fala o nome desse garoto. Mas, enfim, do Só jovem descobrir Ryan. porque eu acho que ele vai ser um dos destaques aí no Vasco Não, por agora, claro, depois e desse gol. ele tava aqui na live até agora há pouco. Ryan, se você estiver assistindo aí, comenta. Tu como viu que você ele tá levantou falando. a camisa e tinha nossa logo lá, né? Pô, a gente tá mandando os presentes pra todos os clubes. Todos Não, os clubes. a gente manda presente e o cara faz gol, é impressionante. Sim, é bom deixar claro que a gente não é pé frio aqui, tá? É. Estamos fechados com os artilheiros. Mas o que eu ia falar é o seguinte, cara. Você falou muito bem aí desse garoto, o Ryan, de 16 anos, que ele não pode ser a válvula de escape do Vasco na temporada, né? É muito perigoso e até... Pô, me fugiu a palavra agora. Mas não é algo bom, até mesmo pra saúde do jogador, tá? Você depositar uma responsabilidade desse tamanho no colo de um moleque de 16 anos, cara. O Vasco não pode depositar a esperança da temporada nele. Óbvio que ele pode ser uma ferramenta, tá? Eu acho que ele pode ser um jogador que vai ajudar o Vasco em alguns determinados momentos na temporada. Sim. Até porque ele quebrou um recorde, né? Acho que a gente não citou aqui, mas ele se tornou o jogador mais jovem a fazer gol com a camisa do Vasco nesse século. Então, assim, eu acho que é um jogador que vai ser importante, tem potencial, mas é igual você falou, cara. O entorno ao redor dele é muito perigoso. Porque ele entrou no lugar da principal contratação do time na temporada. Esse cenário, cara, ele poderia simplesmente ter queimado o garoto, né? Ter queimado, sim. Porque, pô, pode atrapalhar muito o desenvolvimento. Pô, Maurício colocou perfeitamente o que eu ia falar agora. Essa pressão atrapalha muito o desenvolvimento do jogador. E posso dar um exemplo claro disso aqui? O Lincoln no Flamengo, pô. Óbvio que ele não tava lidando com o time do jeito que o Vasco tá. Mas ele teve que subir cedo, porque o Vinícius Júnior subiu cedo. Ele subiu cedo também, ele era um bom jogador na base, mas pulou etapas e pulou e não conseguiu vingar. Saiu do Flamengo completamente trucidado pela torcida, porque não conseguiu ser o jogador que todo mundo esperava. Será que isso vai acontecer com o Ryan? A gente torce para que não aconteça, mas o cenário do Vasco hoje em dia, a gente não consegue enxergar um time que proporcione a um jogador de 16 anos a estabilidade e a infraestrutura que ele precisa, né? Pra brilhar, enfim, ter um desenvolvimento justo. O Maurício volta a dizer que isso podia ter acontecido com o Rodrigo no Santos, então assim... Não, pode acontecer com vários jogadores e aconteceu, sim, né? E acontece sempre, né? Tem os exemplos bons e os exemplos ruins. Mas, cara, é muito difícil essa situação dele, a gente espera que o desenvolvimento dele seja feito de uma maneira certinha, né? Porque, cara, se o Vasco jogar a temporada inteira no colo desse garoto de 16 anos, volto a repetir, tá? 16 anos, eu acho que pode ser perigoso pro Vasco e pra ele também. Não, concordo. O Vasco aí precisa dar uma respirada. Vamos aguardar aí esse tempo aí dessa parada de uma semana e meia, mais ou menos, né? Sim, o Vasco volta a jogar dia 22 também. Então, mas eu queria até perguntar isso pra você. Essa parada pode mudar alguma coisa pro Vasco? Porque o Vasco já vinha tendo uma semana cheia pra treino, né? O Vasco tava com a semana vazia pra jogo, porque não tava jogando outra competição. E vinha treinando a semana toda e não demonstrava muita evolução. Será que agora vai? Cara, eu não sei, sendo sincero, eu não vejo nenhuma mudança, não. Porque é o que você falou, o Vasco já tava com esse tempo. O Vasco já tem uma semana pra treinar. O Vasco já tem um momento dele ali, né? Dentro do CT do clube para colocar as ideias em dia e aplicar isso na partida. Mas o que vai mudar? Se não tá dando certo antes, por que vai dar certo agora? O time vai ficar motivado com a data FIFA? O time vai ver as seleções jogando e vai falar, caramba, não, porque vamos jogar bem, né? Acho que não vai ser isso, né? Eu acho que a temporada do Vasco, cara, vai ser um antes e um depois da janela, tá? Tem que ser isso pra mim. Se o Vasco não se reforçar, eu acho que vai continuar nesse mesmo jeito, nessa mesma situação, brigando ali na zona de rebaixamento, porque o time não anda. Talvez se o Vasco trocar de... O Vasco não se reforçar, eu acho que isso pode mudar, mas é a pergunta que eu te faço. Quem vai entrar no lugar do Barbieri? A gente sempre já falou isso algumas vezes, né? A gente falou até sobre o Rogério Ceni, que seria uma boa. O Vasco precisa de mudanças.
Será que o Vasco já não teria que ter trocado o treinador? Pra mim, sim. Talvez depois daquela goleada contra o Flamengo, ou até antes disso, sabe? Ah, cara, eu acho que é difícil falar. É difícil falar o momento Porque, exato que o Vasco precisava ter trocado. Porque pode chegar uma hora que vê que não vai adiantar mais trocar treinador, irmão. Sim, porque, cara, olha só, a gente já tá na 10ª rodada do Brasileiro. Faltam 9 jogos, é isso? Se eu não tô errado, pra acabar o primeiro turno. Nesses 10 jogos que o Vasco teve até aqui, o Vasco tá em 19º. Sim. Será que, cara, mais 9 jogos aí pra frente, onde que o Vasco vai estar? Então, e o Vasco tem os próximos 2 jogos, que a gente vai citar aqui logo, são 2 confrontos diretos, que são equipes que provavelmente vão brigar ali também pra não cair, e são 2 jogos em casa. O Vasco vai pegar o Goiás em São Januário e depois o Cuiabá. Pô, são jogos que o Vasco tem que vencer. Não é aquele jogo que, não, vamos jogar fora de casa contra um time superior, pô, talvez empatar, ou pô, se perder, acontece que o time é melhor. Não, são 2 jogos que o Vasco tem que vencer, sabe? Em casa, contra 2 times ali do mesmo nível que atualmente tem de técnica de futebol, sabe? Sim, de tabela. O Goiás em 17º, né? Com 2 pontos a mais que o Vasco. E o Cuiabá tá em 14º. O dobro de pontos do Vasco. Isso, com 6 pontos à frente do Vasco, numa campanha até surpreendente, de certa forma, né? Não sei. Sim, eu acho, desse jogo aí, com 2 pontos. Eu até vejo o Cuiabá um jogo mais arriscado do que o Goiás, mas, sim, cara, o Vasco tem um pouco essa sina, que nem tá sendo mais uma sina de Robin Hood, né? Porque nem de time grande o Vasco tá conseguindo tirar ponto. Mas o Vasco tende aí a perder alguns pontos importantes em casa para times inferiores a ele, né? De expressão. Mas eu acho espera aqui que o Vasco consiga vencer esses jogos aí pra dar uma respirada. Não, claro. Depois tem aquele clássico contra o Botafogo, que aí clássico, tudo pode acontecer, irmão. Clássico, eu não lembro quem tem essa frase, acho que é o Mauro Betti, mas que ele fala, clássico iguala os desiguais, né? Isso é muito verdade. O Vasco pode vencer esse jogo contra o Botafogo, enfim, acabar ganhando uma sobrevida aí no campeonato. Mas, de novo, vou falar aqui o que eu falei antes. Eu acho que o ponto-chave da temporada do Vasco é a janela do meio do ano. Porque o Vasco precisa contratar, principalmente algum jogador criativo para fazer esse jogo render, pra fazer as coisas acontecerem. Antes de a gente mudar de assunto, será que a gente vai ficar até o final do ano falando que o Vasco precisa desse jogador de criação? Pô, se a gente ficar até o final do ano vai ser maluquice, desculpa. Porque a gente tá desde o primeiro episódio que a gente fala de Vasco falando isso, pô. Cara, pior que é realmente desde o primeiro episódio. Desde o primeiro episódio. Bizarro. O primeiro episódio, se eu não me engano, foi contra o Palmeiras, não foi? Foi esse jogo? Não, foi o Atlético Mineiro, Vasco Atlético Mineiro. Não, acho que foi Vasco e Palmeiras. O primeiro episódio, sim. Sim, o primeiro episódio aqui do Sports Arena. Foi sim. Desde lá, e olha que foi um empate do Vasco. Foi a segunda rodada. O Vasco começou ganhando. A gente fala, o Vasco precisa de um meia. O Vasco não tem um meia, o time não tem criação, não tem criatividade, e isso vai pesar em algum momento. E tá pesando. Tá pesando. Eu não quero dizer aqui que nós fomos os mensageiros do caos, né? Não. Mas, irmão, a gente não entra em campo. Mas, pô, o Vasco tem que mudar, cara. Isso é nítido. Tem que mudar e vencer essa próxima partida contra o Goiás.